Josué voltou dizendo: Com certeza podemos tomá-la. Deus disse assim. Cades Barneia, foi ali que eles enfrentaram o julgamento. Ali foi onde Deus os julgou. Agora, por que o julgamento de Deus? Porque eles não creram. Cades Barneia era o tribunal de Israel, porque eles descreram da palavra, vê? Não o que era a evidência. Pois bem, aqui estavam eles no deserto. Gostaria que tivéssemos tempo para ler bastante, mas não temos. Mas o deserto e a jornada, e como eles estavam dizendo, este não é um lugar de romãs. Aqui não é lugar para se ter uvas ou figos, e tu nos tiraste do Egito. E tínhamos uma casa muito boa lá, e nos trouxeste aqui para morrer neste deserto, sem água, sem comida, sem nada. E aqui tu nos trouxeste todas as evidências contra eles. Até aqui nos trouxeste junto à margem deste pequeno rio, onde essas nascentes e este oásis mal fornecem água suficiente para beber deles. Oh, que coisa! Não é assim que o queixoso faz quando fica doente? Então, aqui estamos. Não temos nada para comer, não temos romãs, e a única coisa que temos é só um pouco de maná que caiu durante a noite. E agora tu nos dizes, quando os homens voltaram de lá, dizendo: Oh, que coisa! Foi tudo em vão. Assim, pois, deixamos nosso país e não podemos voltar. Ora, nossos filhos têm que ser criados nessa condição aqui, e todas as cidades são fantásticas, a ponto que podem fazer corridas de carruagem ao redor delas. Não temos outra coisa a não ser algumas velhas podadeiras e espadas e coisas em nossas mãos. E veja aquele grande exército ali, a oposição, e eles são tão grandes, bem, um só deles poderia surrar uma dúzia dos nossos. Não é assim que o diabo pinta isso? Josué e Calebe, posso vê-los de pé ali sozinhos, seus rostos todo iluminados, dizendo: Glória a Deus, podemos possuí-la de todas as maneiras. Oh, como você vai possuí-la? Não é como vou possuí-la. Isso não é algo para eu me preocupar. Mas Deus disse que ela nos pertence, e então é minha. Deus disse. Então, a cura pertence a mim nesta manhã. A cura pertence a você. A salvação pertence a você. A salvação pertence a mim. Você diz: Eu não consigo viver o tipo certo de vida. Sim, você pode. Deus disse que poderíamos. Eu creio nisso. E você? Como pode você viver neste mundo sem sair e se associar com os grupos de pessoas e fazer as coisas que elas fazem? Deus disse que poderíamos. Sua graça é suficiente, ela basta. Então, vamos tomar isso seriamente e seguir adiante. Cades Barneia, o tribunal onde tudo seria julgado é em Cades Barneia, e apenas 2 resistiram ao julgamento. E como eles disseram que resistiriam? Baseando sua fé no assim diz o Senhor. Isso é tudo. Deus o prometeu. E não só isso, mas eles o provaram. Amém. Isso é o que se tem que fazer. Amém. Agora, o capítulo 21 deste. Não, creio que é o capítulo 19. Que belo capítulo é este. Primeiro, falando de julgamento pelo sangue. Todo o julgamento por misericórdia. Perdoe-me, quero dizer, a redenção deles. Redenção pela misericórdia, redenção pela graça, redenção pelo sangue, redenção pelo julgamento. E nessa manhã queremos tratar disso pelos próximos minutos, para centralizá-lo, se Deus nos ajudar, onde o julgamento é o assunto principal. Agora, em primeiro lugar, sangue faz uma expiação. No jardim do Éden, Deus teve que trazer sangue derramado antes que ele pudesse julgar, pois ele já havia falado sua palavra, e a sua palavra não precisa de nada mais. E Deus disse: No dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis.
Você notou como Satanás encobriu isso de Eva? Disse: sim, Deus disse, mas certamente ele não quis dizer isso dessa maneira. Vem? Agora, não é isso que o diabo diz hoje ao crente? Oh, bem, você não tem que fazer essas coisas. Porém, irmão, se você é um cristão, você desejará fazê-lo. Você vai querer fazê-lo. O maior prazer que o crente tem é saber que está vivendo ou fazendo algo que agrada ao Senhor. Bem, se estivéssemos esperando a vinda do Senhor, como deveríamos estar esperando, oh, que coisa! Não haveria atrito em lugar algum. Todos teriam amor e haveria harmonia. Não seria maravilhoso? E você sabe que ele pode vir hoje? Não sei o que resta. Isso é certo. É hora dele vir. Mas que tal se todos nós tivéssemos isso em nossos corações nesta manhã, que hoje fosse o último dia e que deveríamos viver todos os dias como se fosse o último dia? Este é o último dia e tudo com amor. Números 19, do 1 ao 4. Às vezes, eu fico longe de casa. Eu amo minha esposa e quero fazer algo por ela. E eu compro para ela uma caixa de doces ou alguma coisa, sabe? Que eu sei que ela deseja que eu compre. Vocês sabem? Ou outra coisa que ela queira que eu faça, gosto muito de fazer. E agora, irmãos, isso pode parecer um pouco estranho. Não é um lugar muito bom para dizer isso, mas eu gosto de ajudá-la a lavar as vasilhas, porque sei que é difícil para ela fazer isso todo o tempo. E eu vou ali e lavo os pratos para ela. Ela não fala muito, mas sei que ela aprecia, vem? Porque o que estou tentando mostrar aqui? Estou tentando dizer o seguinte, que eu quero fazer isso, ainda que alguém diga, acho que os vizinhos pensam que eu sou um maricas. Pessoa efeminada, nota do tradutor. Por estar ali sacudindo os tapetes e varrendo o chão e fazendo coisas assim. Trabalhos de mulher. Mas eu gosto de fazer isso porque amo minha esposa, vê? Eu a amo. E eu gosto de fazer qualquer coisa que eu puder para que ela saiba que eu a amo. Bem, é a mesma coisa com cada crente. Aqui está. Agora, deixe isso penetrar profundamente. Agora, abra bem o seu coração. Se você é um crente e está apaixonado por Jesus, tudo o que você puder fazer para que ele te ame mais, você sentirá prazer de fazê-lo. Se ficar aqui testemunhando a este homem fizer com que ele me ame mais, eu sentirei prazer de fazer isso. Se afastar-se dessas coisas do mal, não importa se sou tentado, se afastar-se delas me fizer amá-lo, e sei que ele vai amar, ou eu penso que isso vai fazer com que ele me ame um pouco mais, se eu não fizer isso ou aquilo. Eu sentirei prazer de me afastar daquilo. E você? Porque estamos apaixonados por ele. Pois bem, Deus amou tanto Adão e Eva que teve que primeiro derramar sangue antes que ele pudesse. O julgamento era a morte, e algo tinha que morrer no lugar deles. E assim eles poderiam estar em sua presença. Agora, ali estava o julgamento. Eva primeiro escutou Satanás e ele encobriu a palavra, e eles descreram da palavra, e a palavra de Deus. A palavra então se tornou o julgamento de Deus. Assim, pois, esta palavra, a palavra de Deus, julgará cada pessoa. Esta palavra que está sendo pregada aqui nessa manhã, que está sendo pregada lá na Wall Street, pregada lá na igreja cristã, lá na igreja presbiteriana, onde quer que a palavra esteja sendo pregada, ela se torna o julgamento. Os homens são julgados pela palavra de Deus. E aqui está algo bom para se saber, que nosso julgamento vai adiante de nós ou seguirá depois de nós. Agora, nem toda pessoa aqui hoje tem que ser julgada ao final. Ela pode ser julgada nesta manhã, se quiser ser julgada. Assim sendo, deve haver uma preparação para o julgamento. Assim, Deus teve que prover um meio para trazer Adão e Eva à sua presença. Bem, o que fez isso? Se você não crê na graça, a graça proveu um meio. Oh, como eu estou feliz por isso!
A graça proveu um meio. A graça é amor. Deus amou de tal maneira suas criaturas caídas que proveu um meio para colocá-las em sua presença antes do julgamento. Deus foi e matou ovelhas, ou melhor, animais, colocou peles sobre eles para cobri-los, e o sangue foi provido primeiro, antes do julgamento. O julgamento foi por meio do sangue, é claro, e então ele derramou o sangue do inocente para cobrir a culpa do pecado. Agora, no capítulo 19, creio que é aqui no livro do Êxodo, Números, tradução. Deus, o Senhor, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Números 19, do 1 ao 4. Ó, se vocês observarem, é uma novilha vermelha. Notem, sendo a mulher tipificando a igreja, a cor era vermelha, não podia ter manchas e tinha que ser uma cor uniforme. E o vermelho sempre significa redenção. Você diz, o vermelho sempre significa perigo. Isso é para nós uma luz vermelha, mas é sempre redenção também. Não prossiga. Assim, o vermelho sempre foi um sinal na Bíblia. A prostituta Raabe fez os espias descerem por um pano escarlate, ou melhor, um cordão escarlate, o qual era um sinal de que Deus deixaria sua casa de pé. Agora observe, o vermelho aqui. Essa novilha vermelha deveria ser trazida e sacrificada na presença de Eleazar. E ele deveria pegá-la com cascos e tudo e queimá-la. E enquanto ela estava morrendo, ele mergulhava o seu dedo no sangue dela e aspergia no tabernáculo. E mergulhava seu dedo no sangue e aspergia em direção ao tabernáculo. E fazia isso 7 vezes, significando as 7 dispensações, ou as 7 eras da igreja, em que a igreja seria aspergida pelo sangue. O julgamento era colocado sobre a novilha, e 7 vezes o sangue era aspergido. O sacrifício de sangue, fazendo uma expiação, ficando no lugar do julgamento 7 vezes. Em seguida, a novilha era colocada no fogo e queimada até as cinzas. Então, toda vez que Israel eram preparadas o que chamam de águas da separação, e ali era queimado carmesim e hisopo, e eram juntados e queimados, o que significava as dispensações da graça, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, por meio de madeira de cedro, hisopo e carmesim, e todas eram queimadas juntas. E isso era feito, se você continuar lendo, se você quiser. Por causa do tempo, eu não vou ter tempo para ler. Mas no capítulo 19, eram preparadas as águas da separação, para que, se alguém tivesse feito alguma coisa errada ou algo, as cinzas dessa novilha eram colocadas sobre ele, e a sua culpa era afastada, se ele fosse impuro. Então, essa era uma água da separação, como um memorial por todas as suas gerações, para que se soubesse que essa novilha, uma novilha selecionada, uma novilha especial, que o sangue estava entre ele e a igreja, e as cinzas faziam separação entre ele e sua culpa. Oh, que coisa! Quando você vê isso e coloca em Cristo Jesus, como que, quando nos achamos em culpa, olhamos para a separação, aquele que esteve ali no julgamento, e o sangue foi derramado de seu corpo e aspergido sobre a terra, entre aquele e o tabernáculo santo de Deus, de modo que cada crente que vem à sua presença, rompendo o véu da carne, afastando-se das coisas do mundo, saiba que o sangue faz uma expiação, as águas da separação. E Deus, por sua misericórdia, nos lavou e nos separou pela lavagem da palavra, pelas águas, e separou sua igreja das coisas do mundo para uma vida separada e consagrada para viver para Ele, andando neste presente mundo, sem condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas foram separadas pela água, por meio da palavra,
e ungidos pelo Espírito Santo, e as cinzas da separação foram aspergidas sobre o indivíduo. E ele anda neste presente mundo pelo Espírito Santo, livre de condenação. Que lindo! Sabendo que ele deveria ser o culpado, trazido à presença de todos, à presença de Eleazar, sumo sacerdote. E ali sua garganta deveria ser cortada, seu corpo deveria ser queimado no altar de bronze, e todas essas coisas deveriam estar em seu lugar. Ele deveria. Espaço em branco na fita. Ser separado pelo sangue que foi aspergido entre os céus e a terra, abrindo a porta para que todo crente em Cristo Jesus tenha direito a um caminho de sangue até o trono de Deus. 7 vezes, para cada era da igreja, o espargirás. Através da metodista, através da batista e em cada era em que houve o caminho do sangue, foi aspergido pela separação. Bem, ele diz, quando chegarmos ali agora, o julgamento deve vir. Então, Deus falando agora, gostaria que pudéssemos ir a outros tópicos aqui nessa manhã, mas vamos aqui agora em Êxodo, ou melhor, em Números capítulo 21. Agora vamos falar da serpente de bronze, voltando ao nosso texto, para encerrar em alguns minutos, porque temos que nos apressar. Observe o julgamento. Agora, no capítulo 20, creio que é um versículo do capítulo 20, por volta do versículo 7. Ouçam isso. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara. Tenho que tomar mais um minuto e ler um pouco deste outro aqui. Parece tão bom. Vamos começar aqui no versículo 2 do capítulo 20. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, ou brigou com ele, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Vejam, lugar onde não há semente. Agora, as pessoas não se associam muito com você quando você se torna um verdadeiro crente, correto? Era um lugar estranho para se estar. Muito bem, sem figos, sem muito companheirismo, ninguém quer ter nada a ver com você. Dizem, ele perdeu o juízo, ficou louco. Bem, nós tínhamos um tempo melhor lá no mundo. Agora observe, figos, sem lugar de vinhas, romãs, nem a água para beber. Números 20, do 1 ao 5. Oh, que tempo! Notem, de água significa quando se regozijaram. Vocês veem? Não há muita alegria. Você diz, a única coisa que fazemos, não vamos mais aos shows no domingo e não assistimos aos jogos de bola e todas essas coisas que fazíamos antes. É um lugar horrível aqui. Agora, observe que isso era queixa. É melhor eu parar por aqui, não é? Muito bem, rapaz. Estamos chegando ao julgamento agora. Observem. E o Senhor é dessa maneira que fica. Vocês veem? Às vezes, essas provações vêm apenas para nos testar. E todo filho que vem a Deus deve ser castigado por Deus. E se não suportamos o castigo, então somos filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Irmão, há algo sobre o cristianismo que, quando alguém nasce de novo, coloca algo nele que o sustém. Pois bem, há algo ali que faz algo com ele, certamente. Agora, eu não vim ficar ao lado do Senhor aqui apenas para ter um bom tempo. Eu vim aqui porque o amo e devo ajudá-lo a carregar o fardo. Deverá Jesus carregar a cruz sozinho e todo mundo ficar livre? Há uma cruz para cada um. Há uma cruz para mim. Isso está certo? Então, o que o cristão deve cantar? O próximo verso. Esta cruz consagrada levarei, até que a morte me liberte. Isso mesmo. Então irei para casa usar uma coroa, pois há uma coroa para mim. Não apenas uma coroa de ouro posta em sua cabeça, mas algo muito além disso. Paulo teve uma breve visão disso uma vez.
Ele disse: As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não uma coroa de ouro. Isso não significaria muito para mim. Eu não me importo com essas coisas de qualquer maneira, mas minha coroa é um novo corpo, um novo ser, coroado à sua semelhança, um corpo como o seu próprio corpo glorioso, onde posso viver com ele. Essa é uma coroa suficiente para mim. 1 Coríntios 2:9.